Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a profissão do gestor ambiental. E para isso conversaremos com o Murilo D'Amato, que é graduado em Ciências Biológicas pela USP. É mestre em Ecologia e doutor em Engenharia Hidráulica e Sanitária pela USP também. É professor do Programa de Educação Continuada em Engenharia na Poli-USP. É professor do MBA em Gestão Ambiental da Unesp. É professor da disciplina Sustentabilidade no curso de Administração de Empresas da PUC de São Paulo. E a Madalena Ramires Gasolini, que é graduada em Gestão Ambiental, é pós-graduada em Direito Ambiental e trabalha como consultora ambiental. Eu agradeço a participação de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma piada a respeito da atuação profissional. Bom, quando eu comecei a fazer o curso, aí as pessoas passavam e perguntavam o que eu estava fazendo, né, estudando o quê? Aí eu falava, estou fazendo gestão ambiental. Ah, fazendo gestão ambiental, que legal, agora você vai aprender a reciclar latinha e garrafa PET. Ou então, não, agora não pode matar nenhum inseto, não pode mais cortar uma árvore, porque agora nós temos uma pessoa que vai fiscalizar o caso. Então, isso eu acho que é uma coisa que é desfocado, né? A visão, o estereótipo. Exatamente. Um caso interessante é que quando a gestão ambiental, a graduação surgiu há 15, 16 anos atrás, os primeiros cursos, vinham muitos profissionais de outras áreas, profissionais da área de fotografia, cinema, falavam, olha, eu queria fazer o curso de graduação para começar a trabalhar imediatamente com tratamento de efluentes. Né? Olha, isso é uma coisa longa, não se começa do dia para a noite num processo desse. E hoje o profissional já entende que isso é uma coisa muito mais a médio prazo, né? Que ele precisa se capacitar ao longo dos anos. Então, a perda dessa ingenuidade na área ambiental é uma coisa que mudou muito nas décadas. Né? O gestor ambiental é um reciclador de latinhas? Não, ele não faz isso, não. É muito mais que isso. Quer dizer, dentro da gestão, você aprende a logística reversa. Então, que está interligada, que não deixa de entrar as latinhas e as garrafas PETs, que hoje se transformam em camisas, né? Então, mais do que isso, nós analisamos, como também somos confundidos com ambientalista. O gestor não é ambientalista. Qual seria a diferença? A diferença é grande. O ambientalista, ele abraça uma causa. É um militante. Exatamente, ele não vê. Nós, o gestor, nós analisamos. Então, quer dizer, nós, além de cuidarmos do meio ambiente, nós vamos fazer análise. Porque toda a razão, não só de abraçar a causa, né? Então, essa é a diferença do gestor e do ambientalista. Não é isso, Murilo? A gestão ambiental, como nós entendemos hoje, ela surge no Brasil no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000. Antigamente, você tinha curso de especialização para profissionais na área ambiental, mas não haviam graduações, nem em gestão, nem em engenharia ambiental. Então, havia muito um caráter emotivo na questão ambiental. Com o passar dos anos, a questão vai ganhando um caráter mais técnico. Então, a questão do ambientalismo, né, que é inclusive uma posição política, e a questão técnica do gerenciamento, da gestão ambiental, vai amadurecendo como em todas as outras profissões, né? Então, nós estamos num processo de consolidar esse amadurecimento que 15, 16 anos atrás havia uma sobreposição muito grande, né? Os jovens sempre se perguntam, me perguntam, qual é a diferença entre o gestor ambiental
e o engenheiro ambiental? Isso, Murilo responde. Olha, o curso de gestão ambiental, na sua graduação, ele é anterior ao da engenharia ambiental. Ele surge 3, 4 anos antes, aproximadamente. Os primeiros cursos de gestão ambiental, o gestor ambiental abrangia praticamente todas as áreas, tanto tecnológicas como de gerenciamento. Na engenharia ambiental, que surge posteriormente, muito advindo dos cursos de engenharia sanitária que existiam antigamente, são cursos mais ligados a projetos de engenharia. O gestor, ele tem uma visão macro, ele tem uma visão sistêmica da questão ambiental, para tomada de decisão, para escolha, ele tem que conhecer as tecnologias para poder contratar. Enquanto o engenheiro ambiental, ele trabalha mais na realização de projetos, equipamentos, né? Quando eu digo projetos de engenharia, né? Então tem esse aspecto. Existe ainda hoje uma sobreposição ainda no mercado sobre essa questão, né? O que causa muita confusão, qual é o papel de um, qual é o papel de outro. Eu diria que o engenheiro ambiental, como qualquer engenheiro, tem que ter afinidade para as ciências exatas, né? E o gestor, ele tem uma visão mais holística. Você usou uma palavra há pouco tempo atrás, agora, de, se não me engano, lógica reversa. Logística reversa. Logística reversa. O que é isso? Logística reversa? Bom, é quando você tem um produto e aí você, desse produto, quando você, da destinação do resíduo sólido, aí ele volta para a empresa e aí é feito o subproduto e depois desse subproduto, que nem a logística reversa, aí ele volta em um subproduto que seria, vamos dizer, que nem da garrafa PET. Então, ela é feita, ela volta para a indústria que faz todo o trâmite da limpeza, de tudo certinho, e volta a fazer que nem, no caso da PET, ela vira a camisa. Então, é o tratamento que se dá, é isto. Como não só da garrafa PET, mas como do vidro, como de alumínio e outros mais, papel, etc. Isso. Vamos pensar, só para ficar mais claro, na reciclagem da embalagem de alumínio. Certo. O que faz o engenheiro, o que faz o gestor? Dá para diferenciar? Dá. Por exemplo, uma coisa muito interessante, por que a embalagem de alumínio tem tanta procura? Porque ela tem um preço de mercado. Sim. Né? Diferente de outros materiais. Preço de mercado bastante competitivo. Hoje, a indústria de alumínio se interessa a recepção do embalagem de alumínio para o seu processo de produção de alumínio. Ela volta para o processo industrial, inclusive com menor consumo energético. O papel do gestor é estruturar essa logística, né? A mesma logística reversa para trazer esse material. Muitas vezes não é só uma simples latinha, tem estruturas maiores de alumínio que são recicladas. E o papel do engenheiro é ver qual a tecnologia que ele vai utilizar para o reprocessamento desse material, se qualquer embalagem ou utilidade de alumínio é passível de ser reciclada, né? Interessante. Em que condições será? Se eu preciso tirar a pintura antes de reciclar ou não, o processo térmico aceita, enfim, ele tem que ter esse desenho, né? Quantas toneladas por dia eu posso produzir, eu posso receber na minha planta industrial e assim por diante. Gestão ambiental é um curso, vamos falar de curso, da área de humanas, de exatas ou de biológicas? Das três. Das três. Exato, porque na exata nós lidamos com parâmetros e análise.
Na biológica nós lidamos com o bioma. Então, e na humana nós lidamos com... Temos que ler muito, porque também lidamos com área de risco, e dentro da área de risco tem uma psicologia toda. Você não pode chegar numa área de risco e simplesmente chegar lá e desocupar, falar vocês têm que sair. Não, nós temos que lidar com o lado psicológico, então você tem que ler. Você tem que ler muito. Nós temos os povos tradicionais, você não pode chegar e simplesmente chegando. Então você tem que ler, não é só. Então, por isso ela engloba os três, exata, biológica e humanas. E os cursos dão ênfase, vamos pegar um caso, a USP tem 2 cursos, um na USP Zona Leste e outro na Piracicaba, ligado à Faculdade de Agronomia. Existem outros cursos, eles são todos iguais ou eles têm ênfase? Essa é uma questão de amadurecimento, né? Os cursos são multidisciplinares, tem que ter uma visão multidisciplinar. O que acontece é que as escolas acabam trazendo para a sua tradição e para o seu público. Então, o curso da Luiz de Queiroz tem uma ênfase muito forte em agronegócio. O curso do Senai tem uma ênfase muito grande no setor industrial. Outros cursos têm na área de turismo. A tradição da PUC é na área de ciências humanas. Então, os cursos... Esse é uma questão de amadurecimento, que existe uma necessidade de consolidação, principalmente junto ao MEC, né? Porque é o mesmo profissional, é o mesmo diploma, todos abordam as mesmas questões multidisciplinares, mas cada escola vai procurar um maior interesse no seu público em função da demanda local. Quer dizer, para o orientando, para o estudante de ensino médio, não basta dizer vou fazer engenharia ambiental, mas precisa conhecer, todos precisam conhecer, claro, mas mais especificamente, os vários cursos e as ênfases que eles oferecem. Isso na gestão ambiental, né? Isso na gestão ambiental. Isso. É importante saber qual é a ênfase da sua escola, né? A universidade vislumbra o quê, né? Hoje começaram a aparecer alguns cursos semipresenciais em gestão ambiental, que é muito importante isso, porque a questão, como é uma questão multidisciplinar, é muito importante, a questão da prática é muito importante. Claro que todos têm as mesmas cadeiras básicas de formação, mas qual é a aplicação que cada escola está dirigindo, né? Isso é muito importante. Onde trabalha um gestor ambiental? Quem contrata um gestor ambiental? Hoje, na indústria, toda a indústria, toda a empresa, ela tem um profissional na área. Seja para resíduos sólidos, seja para o reuso hoje, o foco hoje que estamos passando, né? Que é o dia da água, que é a falta d'água. Então, hoje, as empresas já estão cuidando mais dessa área de fazer o reuso. Então, na logística reversa, como eu te falei, então, do gerenciamento de resíduo, deixa eu ver, dentro mesmo do sistema de gestão, vamos falar do ISO 14001, que também é o sistema de gestão integrado, né? Então, isso seriam normas e condutas normas, são as normas. Certificação de ação de empresas. Isso. Que a questão ecológica, ambiental está muito contemplada. Né? É que você trabalhando que nem quem cuida dessa parte, que quer a certificação, não é só para ter a certificação. Ela quer a certificação, mas ela quer ter uma empresa sustentável. Então, ela quer também, ela não quer só contribuir, ela não quer ter só o selo. Ela também quer que todos a empresa, né, ela quer num todo trabalhar com a parte do meio ambiente e fazer a destinação todo certinho. É isso, Marilo. Talvez um lado muito mais conhecido para o grande público seja a análise do impacto ambiental de obras. Isso. O gestor ambiental trabalha nisso também? Trabalha. Isso é muito importante colocar, que muito a questão do gerenciamento ambiental, a questão
ambiental, do lato senso, ela é multidisciplinar, né? O profissional tem que gostar de trabalhar em equipe, né? Não é um profissional que trabalha sozinho. Principalmente. A questão de gerenciamento ambiental de obra, por exemplo, há 10, 12 anos atrás, praticamente não existia. Tinha algum programa de controle de poluição e era só isso, né? O advento do licenciamento ambiental cada vez mais rigoroso em todo o país. Pela legislação. A legislação bastante forte, principalmente a partir de 98, com a Lei de Crimes Ambientais. A Resolução CONAMA número 1, de 86, o Plano Nacional do Meio Ambiente. Todo esse arcabouço legal leva a que hoje as empresas têm uma responsabilidade legal na questão ambiental. Houve época que isso foi muito negligenciado, e isso envolveu muitas ações do Ministério Público, envolve até hoje, e contra essas empresas, né? Vira e mexe aparece aí no noticiário. Então, as empresas investem muito mais em controle ambiental e o gestor ambiental é o profissional responsável, né? Então, é muito importante que quando um profissional for escolher uma empresa para trabalhar, ele trabalhe numa empresa idônea que invista, porque senão ele terá problemas legais nesse sentido, né? Ele pode assinar um laudo desde que ele legalmente assim. Pode, desde que ele seja, como é que se diz, inscrito num conselho regional da área, que no caso é o CRA, que é do gestor, é o CRA e o CRQ. Que é Conselho Regional de Administração. De Administração Conselho e o Regional de Química. Ele, como gestor, ele pode tanto um como no outro. Ele pode até nos dois. Sei. Ele pode se inscrever. Custo, né? Só tem custo, que não é baixo. Não é baixo, mas Perfeito. assim, mas são coisas que é rentável, porque se ele se inscrevendo, ele vai ter o número, né, do conselho, e com esse número do conselho ele pode assinar laudo, ele pode fazer projeto, assinar. Então, ele pode, sim. Há emprego público para o gestor ambiental? Sim. Concursos? Sim. As prefeituras, por exemplo. Contratam? Alguns estados abrem vagas para analista ambiental, né? No sentido lato, e o gestor se credencia. Quando você fala no sentido lato, quer dizer, não é obrigatório que ele tenha uma formação específica em gestão ambiental. Ele pode ser um biólogo, um químico, um físico, um engenheiro. Isso. O próprio IBAMA abriu vagas de analista ambiental. E o gestor ambiental, claro, pode... Ministério do Meio Ambiente também. Ministério do Meio Ambiente, a Prefeitura, como ele falou, eu acho que dentro... E como andam os salários para esse profissional? São salários valorizados ou ainda... Depende muito do tempo de experiência, né? Depende muito da empresa, depende muito da prefeitura, né? Esses salários variam bastante. No início da carreira, normalmente, são mais reduzidos, mas há uma chance de progressão bastante interessante. Vai depender muito do tipo de carreira que ele... Por exemplo, existem setores que têm maior rentabilidade, pagam mais, setores, algumas prefeituras, pequenas prefeituras pagam menos, então isso tem uma variabilidade grande. Existe um curso de gestão ambiental de nível técnico, nível médio também? Tem. Existe. E atua igualmente ou não? Não, aí é mais restrito, né? Porque ele vai atuar como profissional do nível médio, né? É como um profissional de saúde e segurança no trabalho, né? Eu tenho um técnico de saúde e segurança no trabalho, eu tenho engenheiro no trabalho, eu tenho um médico no trabalho. Não, o gestor ambiental é da mesma forma. Eu tenho o técnico em meio ambiente, que inclusive tem um salário menor, e eu tenho o tecnólogo ou o graduado, o bacharel em gestão ambiental. Eu te apresentei como consultora. Isso. Né? Que consultas você faz? Bom, um consultor, ele trabalha
ou dentro de uma empresa, ou para algum, como eu trabalho para um escritório de engenharia, mas não sou ligada assim diretamente ao escritório. Então eu posso trabalhar com vários escritórios e na parte de engenharia. Então o engenheiro ele acaba pegando uma obra, mas aí dentro tem a parte do bioma, que tem vegetação. Então aí ele contrata o gestor, o consultor, para ele estar indo até a CETESB, os órgãos competentes, para estar deixando, como eles falam, tudo bem redondinho, para eles chegarem e fazer. Então, primeiro vem a parte do gestor, do consultor, que o consultor faz isso. Ele vai até os órgãos competentes, ele pega tipo a CETESB, a prefeitura, ele vai consultar e deixar, e vai, no caso, atuar também, não é só consultar. Fazer todo o trâmite certo e deixar para o engenheiro fazer a parte dele. Então, essa é a parte do consultor. Qual seria o diferencial que a gente podia apontar de uma pessoa fazer o curso de gestão ambiental ou fazer um curso de biologia, de geografia, de química, de física e outras engenharias na formação do gestor ambiental? Qual seria o diferencial que a gente poderia apontar da gestão ambiental específica? O curso de biologia, o curso de geografia, de diversas ciências humanas, ele tem a área ambiental. São profissionais com formação para a área, mas não são restritos à questão do meio ambiente. Claro. Né? Biólogos que trabalham com genética, tem geógrafos que trabalham com questões políticas e assim por diante. O que é muito importante colocar é que todos têm direito a trabalhar o meio ambiente, desde que tenha o seu currículo... Até o educador. Até o educador, que tem educação ambiental. Sim. Desde que o seu currículo assim o permita nesse sentido. O gestor ambiental ele tem uma ênfase, né, como o próprio título do curso, e o que é interessante, ele analisa a questão estratégica, como por exemplo, questões de gestão de pessoas, né, gestão da equipe, né, que a maioria dos outros cursos não tem, né, essa formação. Então, a questão gerencial do meio ambiente, no sentido do planejamento, é uma característica do curso. Né? É muito importante que todos nós consigamos trabalhar de forma multidisciplinar. Né? No próprio processo de licenciamento ambiental, às vezes existem alguns questionamentos do processo por falta de equipes tão multidisciplinares. Né? Então, isso é muito importante o gestor abraçar para si essa questão gerencial, inclusive da equipe, etc. O termo gestão tem sido mais consagrado na área da administração. Exatamente. Né? Exatamente. Será que é o nome adequado, chamar de gestão ambiental, ou deveríamos criar um outro nome? É uma provocação. Essa é uma coisa bastante interessante. De tempos em tempos a gente vê nomes novos sendo criados e não fica muito claro o que mudou. Né? Eu acho que o termo gestão ambiental é bastante adequado, né? Eu acho que no início houve um imbricamento por uma questão histórica com a engenharia ambiental. Hoje as formações cada vez mais são mais distintas e os trabalhos são mais distintos. É claro que existe sobreposições de área. A área ambiental sempre haverá sombreamento. Né? O que a gente tem que procurar sempre é um profissional competente, bem formado. A questão da educação continuada é muito importante. Né?
Mas a questão, me parece, da gestão, como do curso de administração, da visão da sustentabilidade, principalmente, é um papel muito importante na formação, né? Cada curso deve abraçar as características mais peculiares, mas nunca abandonar a questão da multidisciplinaridade. Então, o nome se sustenta ainda e é importante que ele se mantenha. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.